Vamos dar início ao nosso terceiro encontro do curso de Probabilidade Estatística. Nós vamos começar lembrando que nós vimos na aula 2. Bem, a nossa aula 2 foi sobre organização de dados, tabelas de frequência e gráficos. Na aula 2 nós lembramos que uma tabela de dados brutos, quer seja de uma amostra ou de uma população, ela não dá muita informação. Esses dados eles precisam ser processados para que se transformem em informação. E isso é feito através de tabelas de frequência, gráficos e através de medidas numéricas. Na aula 2, nós vimos tabelas de frequência e gráficos. Na tabela de frequência, nós definimos frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada. Nós definimos esses três tipos de medida, de organização de tabela, fizemos exemplos e depois apresentamos gráficos. Mostramos três tipos básicos de gráficos, diagrama circular, barra e histograma. O histograma principalmente indicado para quando a gente trabalha com faixas de valores. Aula 3. São as medidas de resumo. Então a aula está dividida em medidas de posição, depois tem algumas questões complementares, um exemplo e medidas de dispersão. Então, medidas de resumo para um conjunto de dados consiste em fornecer informações numéricas sobre esse conjunto de dados para que possamos extrair características de interesse desse conjunto dessa tabela de dados brutos, quer seja a tendência central desses dados ou a forma como eles estão distribuídos. Inicialmente, nós vamos ver medidas de posição de tendência central. As medidas mais comuns são a média, a mediana e a moda. São os três tipos de medida que nós vamos apresentar aqui, inicialmente. A média, que nós estamos chamando de x barra observado, x barra obs, ela fornece a média aritmética de um conjunto de valores x1, x2, x3 até xn. Então nós vamos tirar a média aritmética desses dados. E ela pode ser escrita como... Então x barra obs vai ser igual o somatório de todos esses x indices, então x1 mais x2 mais x3 até xn, dividido por n. Essa é a média aritmética que nós chamamos de média. Uma notação mais simplificada, que eu acredito que vocês já conheçam, é essa notação do somatório, Esse símbolo que diz aí que é o somatório do i variando de 1 até n. E o somatório desse valor xi. Então, isso significa, esse numerador, que o x índice i, nós vamos somar todos os x índice i com i variando de 1 até n. Ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais x4 até xn. E dividir por n. Então, essa é a média. Então, como exemplo, nós vamos apresentar... o exemplo de uma construção onde se comprou caixas de parafusos para instalação de tomadas. Então foram compradas 10 caixas e estava descrito na embalagem de cada caixa que cada uma continha 100 parafusos. Então foi feita uma contagem do número de parafusos dessas caixas e obteve-se na primeira caixa 98 parafusos, na segunda 102, na terceira 100 parafusos, na quarta também 100, na quinta 99, na sexta 97, na sétima 96, na oitava 95, na nona 99 e na décima 100. Ou seja, havia caixas com menos parafusos e caixas com mais parafusos. Então, quer-se saber se na média a empresa que comprou os parafusos estava tendo prejuízo ou não. Então, para isso, nós vamos extrair essa média, que vai ser dado pelo somatório do número de parafusos em cada caixa, de todas as 10 caixas, e dividido por 10. Ou
Tá aí o somatório de I variando de 1 a 10 de xi dividido por 10. Então, nós vamos somar o 98 mais 102, mais o 100 que aparece duas vezes, depois o 99, 97, 96, 95, 99 e o 100 novamente. Para extrair essa média, esses dados eles não precisam estar ordenados, eles podem estar na forma original, né? E dividimos por 10. Então, isso deu 986 dividido por 10. Então, essa caixa, o número médio de parafusos nas caixas foi de 98,6 parafusos, ou seja, abaixo do 100 descrito, dos 100 parafusos descrito na embalagem. Né? Então, tá aí um desenhozinho, né, um gráfico mostrando, apesar de termos caixas com mais de 100 parafusos, tínhamos caixas com 102 parafusos, nós tínhamos mais caixas com um menor número de parafusos. Isso fez com que a média ficasse abaixo do número 100. Né? Tínhamos 2 valores 99, 3 valores 100, mas tínhamos valores 95, 96, 97 e 98. Isso fez com que a média fosse 98,6. Um outro exemplo. Uma turma da disciplina de probabilidade estatística com 11 alunos. Então, foi feita uma prova onde as notas foram 0, 2, 6, 6,1, 6,2, 6,5, 3 notas 6,5, uma 7,1 e uma 8,6. E nós queremos saber a média da turma. Da mesma forma, nós vamos usar a expressão que fornece a média aritmética. No numerador, nós vamos somar todas as notas e vamos dividir por 11, que é o número de alunos. Então, tá aí o somatório de todas as notas, 0 mais 2 mais 6, mais 6,1 que aparece 2 vezes, 6,2, 6,5 que aparece 3 vezes, 7,1 e 8,6. E dividimos por 11. Então, a média da turma foi 5,6. Nós podemos observar que na média aritmética, né, todos os valores influenciam essa média. Se nós trocarmos um valor, a média vai ser modificada. Então, por exemplo, essa nota 0 pode ser de um aluno que não quis fazer a prova, chegou e entregou a prova em branco, por exemplo, não fez a prova, ele alterou a média de toda a turma. Então, qualquer uma nota que se mexa, a média é modificada. Podemos observar também que o valor 6,1 aparece 2 vezes, o 6,5 aparece 3 vezes. E nós repetimos isso, né? Somamos 6,1 mais 6,1, depois somamos 6,5 mais 6,5 mais 6,5, 3 vezes. Se nós lembrarmos da aula 2, vamos lembrar que a tabela de frequência, ela fornece o número de ocorrência de cada valor. Então, essa tabela de frequência, ela também pode ser utilizada para calcular a média, quer seja para facilitar os cálculos ou quer seja porque nós temos a tabela de frequência. Então, para um conjunto de dados organizados numa tabela de frequência, onde cada valor xi está relacionado à sua frequência de ocorrência ni, a média é calculada como? Então, vai ser a mesma média, o x barra observado, e nós vamos multiplicar o valor x1 pelo número de vezes que ele aparece, n1, mais o valor x2 multiplicado pelo número de vezes que ele aparece, n2. O valor x3 pelo número de vezes que ele aparece, n3. E assim sucessivamente para os k valores diferentes que tem aquela tabela. Então, esse somatório vai até o xk vezes o número de vezes que o xk aparece, que é o nk, dividido por n1 mais n2 mais n3 até nk. Esse somatório desses n's, da frequência de ocorrência de cada valor, também lembrando da aula 2, isso dá o número de valores que contém a nossa tabela, vai ser igual a n.
Então, nós podemos escrever também naquela notação mais simplificada, que é o somatório do I variando de 1 até N, de NI, que é a frequência de ocorrência do valor, vezes XI, que é o próprio valor, dividido por N. Então, no exemplo das notas da turma, a tabela de frequência, ela pode ser dada por essa que está sendo apresentada, onde, à exceção da nota 6.2 e da 6.5, todas as outras acontecem uma só vez, a 6.2, nota 6.2 acontece 2 vezes e a nota 6.5 3 vezes. Então, o cálculo da média será uma vez o valor 0, mais uma vez o valor 2, quer dizer, a nota 2, uma vez a nota 6, 2 vezes a nota 6,1, mais uma vez a nota 6,2, mais 3 vezes a nota 6,5, mais uma vez a nota 7,1, mais uma vez a nota 8,6, dividido por 11, que é o somatório das frequências de ocorrência, que vai dar o número de alunos que fizeram a prova. Essa média vai dar 5,6, como deu a outra, sem a utilização da tabela de frequências. Então, por exemplo, dos parafusos, a tabela de frequência pode ser dada por essa tabela aí apresentada. Todas as caixas, com exceção da caixa que continha 99 parafusos e que continha 100, todas as outras apareceram uma vez só. Então, 95, 96, 97, 98 e 102 parafusos, cada um desses só tinha uma caixa com esse número de parafusos. Com 99 eram 2 caixas e com 100, 3 caixas, né, no total de 10 caixas. Aí a média, utilizando essa tabela de frequência, como são 7 valores diferentes, vai ser o somatório do NI, N1 vezes X1, N2 vezes X2, mais N3 vezes X3, até N7 vezes X7, dividido por N1 mais N2 mais N3 até N7. Esse somatório vai ser um somatório do I variando de 1 a 7, de NI vezes XI, com essa notação simplificada, dividido por 10, que é o número de caixas. Fazendo essa conta, nós vamos ter uma vez o 95, mais uma vez o 96, uma vez o 97, uma vez o 98, mais 2 vezes o 99, mais 3 vezes o 100, mais uma vez o 102, dividido por 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 1. Quer dizer, pelas 10 caixas. Que vai dar um 98,6, como tinha acontecido quando a gente não utilizou a tabela de frequências. Uma outra medida utilizada é a mediana, que nós vamos chamar, a mesma notação da bibliografia 1, MD observado, de mediana observada, né? A mediana. É o valor que ocupa a posição central na sequência de dados ordenados. Então, quando nós precisamos achar a mediana, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ordenar os dados e achar aquele valor que divide aquele conjunto de dados em 2 subgrupos com o mesmo número de valor. Então, no exemplo das notas do curso de probabilidade estatística, onde nós tínhamos 11 notas, 11 alunos fizeram a prova. Então, 5 alunos, 5, o sexto, que está aqui no meio, é a posição que divide aquele conjunto de dados com 11 valores em 2 subgrupos com o mesmo número de valor. Então, o valor que ocupa essa posição central é o 6.2, que está na 6ª posição. Nós temos 5 notas abaixo de 6.2, que são essas notas que estão em vermelho, e 5 notas acima de 6.2, que são as notas que estão em azul.
Então aí está o gráfico mostrando, então nós temos uma nota 0, uma nota 2, uma nota 6 e duas notas 6.1. Aí temos a nota 6.2, depois temos 3 notas 6.5, uma nota 7.1 e uma nota 8.6. Então essa nota 6.2 dividiu esse conjunto com 11 valores em 2 subgrupos. O exemplo da caixa de parafusos. No exemplo da caixa de parafusos, nós tínhamos 10 caixas de parafuso, ou seja, um número par de caixas. Aí, nesse caso, quando a gente quer achar esse valor central, ele vai estar entre a posição 5 e a posição 6. Né? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nesse caso, nós vamos tirar a média entre a posição 5 e a posição 6. No caso das caixas de parafuso, tanto a posição 5 quanto a posição 6, as duas caixas são 99 parafusos. Então, a média também dará 99 parafusos. Mediana. A média dá 98,6, que é a média aritmética que nós já tínhamos achado, e a mediana, que é a posição, o valor da posição que divide aquele conjunto de dados em 2 subgrupos com o mesmo número de valores, ou seja, tem 50% abaixo desse valor e 50% acima, é a mediana, que é igual a 99. Se esse número de valores n for ímpar, né, a mediana será o valor que está na posição n mais 1 dividido por 2. Isso acontece quando o número de valores for ímpar, como foi no caso das notas dos alunos de probabilidade estatística. Então, aqui um outro exemplo. Uma tabela com 9 valores, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 5, 6, 7 e 8. 9 valores. Então, se eu tenho 9 valores, eu vou dividir em 2 subgrupos. Então, 9 mais 1 vai dar 10, dividido por 2, 5. Então, o valor que ocupa a posição 5 será a mediana. Nesse caso, será o 3,5. Né? Mesmo que esses dados estejam dispostos dessa forma como mostra o desenho. Os dados da esquerda, eles estão mais próximos e os da direita mais espaçados. Mas a mediana vai ser o valor que ocupa a posição 5, independente disso. Ou seja, a mediana, ela não se altera se um desses valores, à esquerda ou à direita, ele muda de posição. Ele assume um valor menor ou um valor maior do que está. Né? O importante é a posição que ele se encontra. Agora, se o número de valores n for par, como no caso da caixa de parafusos, então, nesse caso, a mediana será a média aritmética de 2 valores. Um é o valor que ocupa a posição n sobre 2, e o outro vai ser o valor que ocupa a posição n mais 2 dividido por 2. Isso vai fazer com que eu pegue esses 2 valores que estão no centro e tire a média deles. Foi o que nós fizemos no exemplo da caixa de parafusos. Aqui um outro exemplo, uma tabela agora com número par de valores, com 10 valores. Então, nós temos os valores 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são 10 valores. Então, nós vamos pegar a média dos valores que estão na posição 5 e 6. Ou seja, vamos pegar a média dos valores de 3,5 e 5 e dividir por 2, que vai dar 4,25. Ok? Então, essa é a mediana. Uma outra medida de posição, uma medida de tendência central, é a moda, MO, a nomenclatura que nós estamos adotando. E a moda,
ela é o valor mais frequente, ou seja, o que tem o maior número de ocorrência numa tabela. Então, nós fazemos a tabela de frequência, onde o valor que tem a maior frequência de ocorrência será a moda. Então, por exemplo, no curso de probabilidade estatística, nós já tínhamos feito a tabela de frequência e nós podemos observar que a nota 6,5 é que teve a maior frequência de ocorrência. Foram 3 notas 6,5. Então, para esse exemplo, está aí o desenho da distribuição das notas. A média ficou abaixo de 6, ficou 5,6, porque a nota 0 e a nota 2 influenciaram essa média. A mediana ficou em 6,2 e a moda em 6,5. O outro exemplo é o da caixa de parafusos. Nós também já tínhamos feito a tabela de frequência e podemos observar que a caixa com 100 parafusos é onde nós tivemos o maior número de ocorrência. Foram 3 caixas com 100 parafusos. Certo? Então, a moda será 100. Também tem o desenho. A média foi 98,6, bem abaixo do que diz a embalagem. A mediana foi 99, ou seja, tem o mesmo número de caixas com menos parafuso que 99, com mais parafusos que 99, ou igual a 99, né? E a moda 100. Algumas vezes, todos os valores têm a mesma frequência de ocorrência. Nesse caso, nós dizemos que não tem moda. Outras vezes, a tabela tem K valores com o mesmo número de ocorrência. Então, nós dizemos que ela tem K modas, ou é multimodal. No caso de K ser igual a 2, nós dizemos que tem 2 modas, ou bimodal. Bom, então, tendo mostrado a definição e exemplo da média, da mediana e da moda, nós vamos fazer algumas outras considerações e mostrar outras medidas de posição. Por exemplo, uma questão complementar que eu estou chamando aqui, outras medidas de posição também utilizadas. Uma delas é o quartil. O quartil, ele divide o conjunto de valores em 4 subgrupos com o mesmo número de elementos. Como a mediana, né? A mediana, ela divide o conjunto de valores em 2 subgrupos com o mesmo número de elementos. Nesse caso, nós estamos dividindo em 4 subgrupos com o mesmo número de elementos. 2 desses valores são particularmente utilizados, que é o primeiro quartil e o terceiro quartil. O primeiro quartil, ele divide o grupo de valores entre os 25 menores do que aquele valor e os 75% de valores maiores do que aquele valor. E o terceiro quartil divide o conjunto de dados nos 75 valores menores do que aquele valor do terceiro quartil e os 25% maiores do que ele. A mediana seria o segundo quartil. Uma outra medida são os decis. Eles dividem o conjunto de elementos, o conjunto de dados, em 10 subgrupos com o mesmo número de valor, com o mesmo número de elementos, desculpa. Então, ele pega todo o conjunto de dados e divide em 10 subgrupos com o mesmo número de elementos cada um. Então, um exemplo, o mesmo que nós já pegamos, o curso de probabilidade estatística. A mediana, nós já vimos, é a nota 6.2, que ocupa a posição 6, né? Que poderia também ser chamada de segundo quartil. Então, nós temos 5 notas à esquerda e 5 notas à direita desse valor. O primeiro quartil vai ser a posição 3 e o terceiro quartil a posição 9.
Então, nós estamos dividindo aquele conjunto de dados em 4 conjuntos do mesmo tamanho. Então, quando nós queremos achar o primeiro, segundo, terceiro ou quarto quartil, qualquer um deles, o primeiro, segundo ou terceiro quartil na realidade, nós pegamos esse conjunto de dados ordenados e o valor que estiver na posição 1/4 desse conjunto, né, ordenado, ele vai ser o primeiro quartil. Na posição 3/4 desse conjunto de dados ordenados vai ser o terceiro quartil. Se esse valor cair entre esse 1/4 do número de posições ou 3/4 cair entre um valor e outro, nós tiramos a média dos 2 próximos a ele, como fizemos na mediana. Então, o exemplo da caixa de parafusos. Agora foi acrescentada uma caixa de parafusos, está com 12 parafusos. A mediana, então se eu tenho 12 parafusos, é um número par. A mediana, que é o quartil 2, vai estar entre a posição 6 e a posição 7. Então eu vou tirar a média desses 2 valores. Então vai ser 99 mais 99 dividido por 2, que vai dar 99. O primeiro quartil agora vai estar entre a posição 3 e a posição 4. Então eu vou tirar a média desses 2 valores. E o terceiro quartil vai estar entre a posição 9 e a posição 10. Então nós tiramos a média desses valores e obtemos o valor do primeiro quartil e do terceiro quartil. Uma outra questão a ser colocada é que muitas vezes o valor que nós temos interesse, ele não pode ser observado diretamente na tabela. Ele é função de valores que estão na tabela. Então, por exemplo, o exemplo que nós estamos falando das caixas de parafuso. Pode ser que nós estejamos interessados em saber qual é o valor da caixa de parafuso, sabendo o custo de cada parafuso e o valor da caixa. Então, nós temos a tabela com o número de parafusos em cada caixa, sabemos o valor de cada parafuso e sabemos o valor da embalagem. Então, a primeira coisa a ser feita, nesse caso, é reescrever essa tabela. Depois nós vamos ver que nem precisamos reescrever, mas agora, para mostrar para vocês, nós reescrevemos essa tabela. Então, cada valor assumiu o novo valor agora, que é o valor da caixa de parafusos. Então, a primeira caixa, o valor dela foi 95 parafusos vezes o custo de cada parafuso, então ficou 95 vezes o custo mais o valor da embalagem. A segunda caixa foi 96 vezes o custo de cada um parafuso, então 96C mais o custo da embalagem. E assim sucessivamente, para todos os valores. Então está aí essa tabela reescrita, e para essa tabela nós vamos achar a média, a moda e a mediana. Então, a média. A média, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para o outro caso. Vamos somar todos os elementos da tabela e dividir por 10, que é o número de valores que tem essa tabela. Então, o primeiro valor agora vai ser 95 vezes C mais E. O segundo valor, 96 vezes C mais E. Mais o terceiro valor, que é 97 vezes C mais E. E assim sucessivamente. Se somarmos todos esses valores, nós vamos obter 986C mais 10E, quer dizer, 10 vezes o valor da embalagem, porque são 10 embalagens dividido por 10. Ou seja, vai ser 98,6 vezes o custo de cada parafuso mais o valor da embalagem. A gente observando esse resultado e comparando com o que nós obtivemos antes, se nós não estivéssemos levando em consideração o valor do custo do parafuso e da embalagem, a média de parafusos foi 98,6, a mesma média encontrada aí. Isso mostra para a gente que
pelo menos dá um indicador para a gente que se cada valor da tabela for multiplicado por uma constante C, a média também será multiplicada por essa constante C. Se cada elemento da tabela for somado uma constante E, por exemplo, a média será acrescida desse valor E. Agora a mediana. A mediana, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os valores que estão no meio. Nesse caso são 10 caixas de parafuso, nós estamos pegando a média entre o quinto e o sexto valor. Então nós vamos pegar a média entre 99 vezes C, que é o custo de cada parafuso, mais E, somar também com 99 vezes C mais E e dividido por 2. Ou seja, a mediana também vai ser 99C mais E. Então, podemos observar que a mediana também, se cada valor for multiplicado por uma constante C, a mediana também foi multiplicada por essa constante C. Se a cada valor foi somado uma constante E, na mediana também se somará essa constante E. E agora a moda, que é o número, o valor que teve maior número de ocorrências, que será o mesmo e que será 100 vezes C mais E. Ou seja, também para a moda, se multiplicarmos cada elemento por uma constante, a moda será multiplicada por aquele valor de constante. Se somarmos uma constante, a moda também será alterada, será acrescida desse valor dessa constante. Agora um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Um estudante está procurando estágio e ele foi aceito para duas companhias, companhia A e companhia B. E ele sabe que por 20 horas de semanais de trabalho, cada uma dessas companhias tem as seguintes características em salários mínimos. As duas companhias têm uma média de 2,6 salários mínimos, a mediana de 2 salários mínimos e a moda. Uma tem a moda de 1 salário mínimo e meio e a outra a moda de 2 salários mínimos. Que conclusão que a gente pode chegar em relação aos salários ou a distribuição dos salários para estagiários dessa empresa, né, para que esse estudante possa escolher? Bem, as duas têm média e mediana iguais. E a moda, que é onde tem o maior número de ocorrência, né, o valor que tem o maior número de ocorrência, da companhia A está 1,5 salário mínimo, está abaixo da mediana um pouco. A mediana, lembrando, é que divide o conjunto de valores em 2 subgrupos com o mesmo número de elementos, o mesmo número de valor. Então, ela divide esse conjunto de elementos. Na companhia A moda está à esquerda, ou seja, está onde tem o salário mais baixo. E na companhia B está exatamente na mediana. Será que a gente pode concluir alguma coisa em relação a isso? Uma conclusão que a gente pode chegar, pode ter dúvidas disso, e para isso nós vamos ver o nosso próximo item, é que essa companhia A, como tem a mesma média e a mesma mediana, e a moda está concentrada num valor mais baixo, é provável que ela tenha alguns salários mais altos para compensar esse acúmulo de salários mais baixos e para fornecer a mesma média que a companhia B. Então é provável que isso tenha acontecido. Esses valores, essas medidas numéricas que nós vimos, a média, a mediana e a moda, elas não mostram para a gente como esses dados estão distribuídos. Elas mostram essa tendência dos dados, essa média dos dados, ou o valor médio, ou o valor que está dividindo esse conjunto de dados em 2 subconjuntos. Mas ela não nos diz como que esses valores estão distribuídos. Então, por isso, nós vamos ver o nosso item a seguir, que é medidas de dispersão.
né? Então, apesar das medidas de tendência central elas fornecerem informações relevantes para a gente, elas podem estar escondendo informações valiosas, ou seja, como esses dados estão distribuídos, ou seja, como eles estão dispersos. Essa informação, essas medidas não dão. Então, para exemplificar, vamos pensar nessa tabela 1, com 5 valores, para ficar bem simples. Então, os valores são 1, 2, 3, 4 e 5. A mediana vai ser o valor que está no meio, que é o valor na posição 3, que aí também é o valor 3. O valor que está na posição 3 é o valor 3. E achar a média aritmética, a média, que vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido por 5. A média também deu 3. Vamos ver uma outra tabela. Essa tabela 2, onde os valores são também com 5 valores, onde os valores são meio, 1, 3, 3,5 e 7. A mediana, que é o valor que está na posição 3, também vai ser 3. E a média, que é o somatório desses valores dividido por 5, que vai ser meio, mais 1, mais 3, mais 3,5, mais 7 dividido por 5, também vai ser 3. Ou seja, essas duas tabelas têm a mesma média e a mesma mediana. Não tem moda, né? Todos os valores ocorrem uma vez só, então essa tabela não tem moda. Então está aí o desenho da disposição desses dados da primeira tabela, como eles estão distribuídos. A média e a mediana estão ali no valor 3. E para a segunda tabela. E aí nós podemos observar que esses dados estão distribuídos de uma forma completamente diferente. Na tabela 1 eles estão igualmente espaçados, e na tabela 2 eles têm 2 valores próximos no início da tabela, 2 ali no centro e um mais separado. E a tabela 2 também tem um valor que é menor do que o menor valor da tabela 2 é menor que o menor valor da tabela 1, e o maior também é maior que o da tabela 1. Então, as medidas de dispersão vão nos ajudar a medir essas informações, a extrair essas informações. Então, no exemplo do estudante, vamos supor que as duas firmas tenham, cada uma delas, 51 estagiários. Se cada uma dessas firmas tiver 51 estagiários, a mediana vai ser o valor que ocupa a posição 26. Então, a companhia A, por exemplo, aí eu já apresentei a tabela de frequências, para não apresentar uma tabela com 51 valores, eu já apresentei a tabela de frequências. Então, nós temos a média, que é 2,6, a moda, que é 1,5, nós temos 16 estagiários ganhando um salário e meio, e a mediana, que é 2, que é a posição 26. A posição 26 está ali no 2 salários mínimos. E os salários estão distribuídos de 1 a 12 salários. Uma pessoa recebe 12 salários. Companhia B. Nós temos também a média, é 2,6, a moda está em 2 salários, 17 estagiários recebem 2 salários, a mediana também, que é a posição 26, está em 2 salários, e nesse tem estagiário que recebe 1 salário mínimo, e o valor mais alto são 7 salários mínimos, 3 estagiários recebem 7 salários mínimos. Então, para avaliar um pouco essas medidas de como estão distribuídos esses dados, nós vamos ver as medidas de dispersão. Vamos apresentar aqui no curso: amplitude, desvio mediano, desvio médio, variância e desvio padrão. Primeiro deles, amplitude. Então, amplitude sempre vai ser a distância do maior valor ao menor valor, né? Essa distância entre o maior e o menor valor será denotada por esse delta aí. Então, para a tabela 1, a amplitude será
5 menos 1, que vai ser igual a 4. Para a tabela 2, nós temos 7 menos meio, que vai dar 6,5. Então, a amplitude da tabela 2 é maior do que a da tabela 1. Bom, a amplitude, ela leva em conta somente os valores extremos da tabela, né, dessa tabela ordenada. Então, normalmente, utiliza-se outras medidas que tomam como referência a distância a algum valor, algum valor intermediário, ou a média ou a mediana, e depois encontra a média desses valores, né? Mede essas distâncias e acha a média. O primeiro deles é o desvio mediano, que a gente pega como referência a mediana. Então, ele é definido como sendo a média do somatório da distância de cada valor à mediana em módulo. Ou seja, eu vou pegar cada valor, vou ver a distância desse valor até a mediana, ver o módulo desse valor, fazer o somatório e aí depois dividir por n, porque vamos achar uma média. Então está aí a expressão do desvio mediano, 1 sobre n, que multiplica o somatório do ivariano de 1 a n do módulo de xi menos o valor da mediana. Então, naquela tabela, essas duas tabelas de 5 valores que nós apresentamos aí como exemplo e medimos a amplitude. Então, para a tabela 1, o desvio mediano, como são 5 valores, então eu vou dividir por 5 ou multiplicar por um 5. E vou tirar o módulo. Nós já tínhamos visto que a mediana é o valor 3. Então, vamos extrair o módulo de 1 menos 3, que vai dar menos 2, o módulo vai ser 2. Mais 2 menos 3, que vai dar menos 1, o módulo vai ser 1. Mais 3 menos 3, que vai dar 0. Mais 4 menos 3, que vai dar 1. Módulo também 1, e 5 menos 3, 2. Então, fazendo esse somatório de 2 mais 1, mais 0, mais 1, mais 2, e dividindo por 5, então, o desvio mediano será 6 sobre 5, ou 1,2. Para a tabela 2, fazer a mesma medida. Mediano também é 3. Então, vai ser 1/5, e a distância de cada valor até a mediana, que é 3. Então, vai ser meio menos 3, que vai dar negativo, vai dar menos 2,5, o módulo é 2,5. Depois vai ser 1 menos 3, que vai dar menos 2, módulo 2. Depois 3 menos 3, que dá 0. 3,5 menos 3, que dá meio, já positivo, igual ao módulo. E 7 menos 3, que dá 4. Então, fazendo esse somatório, temos 9 sobre 5, ou 1,8. Então, o desvio mediano da tabela 1 é 1,2 e da tabela 2 é 1,8. Então, isso mostra que também por essa medida, o desvio em relação à mediana da tabela 2 é maior do que o da tabela 1. Outra medida, o desvio médio. É o mesmo tipo de cálculo, só que agora a referência vai ser a média, aquela média aritmética que nós já aprendemos a calcular. Então, nós vamos definir como sendo a média dos módulos da distância de cada valor até a média aritmética. Ou seja, eu vou pegar cada valor xi, vou subtrair da média, achar o módulo, fazer o somatório de todos esses módulos e dividir por n. E esse vai ser o desvio médio. Então, para a tabela 1, o desvio médio vai ser, como eu tenho 5 valores, 1/5 de... A média também vai ser 3, nós já tínhamos achado essa média 3. Então, na realidade, esse cálculo vai dar o mesmo da mediana, porque o valor da média e da mediana, nesse caso, são iguais. Então, vai ser módulo de 1 menos 3, mais módulo de 2 menos 3,
mais módulo 3 menos 3, que é 0, módulo de 4 menos 3, módulo de 5 menos 3. Vai dar 6 sobre 5. Mesma coisa para tabela 2, que também tem a média igual a 3, então vai ser o mesmo cálculo da mediana, que também era 3. Então vai ser 1/5 de meio menos 3 em módulo, mais módulo de 1 menos 3, mais módulo de 3 menos 3, mais módulo de 3,5 menos 3, mais módulo de 7 menos 3, dividido por 5. Então, 9 sobre 5. Então, é claro que também nesse caso, o desvio médio da tabela 2 também é maior do que o da tabela 1. Ao definir tanto o desvio mediano como o desvio médio, nós utilizamos um módulo. Por quê? Porque nós não queríamos que um valor negativo pudesse compensar um valor positivo. Ou seja, a mediana tem um determinado valor e nós vamos subtrair um valor que está à esquerda dele até esse valor mediano, ver essa distância. Se nós tivermos um outro valor à direita com a mesma distância, um anularia um outro, porque um é negativo e o outro positivo. Nós não queremos que isso aconteça. Então, por isso, nós utilizamos o módulo, certo? Uma outra forma desse valor dar positivo é elevar ao quadrado. E para várias questões que serão vistas futuramente, elevar ao quadrado é matematicamente mais interessante, em vários casos, do que extrair o módulo. Então, a variância, ela é definida como sendo o quadrado, a média do somatório dos quadrados da distância de cada valor até a média. Ou seja, ela é definida como sendo a média do somatório da distância de cada valor até a média. Então, vai ser sempre cada valor xi menos a média elevado ao quadrado. A gente faz o somatório de todos esses quadrados e divide pelo número de valores. Essa é a variância. Então, para a tabela 1, 5 valores, multiplicamos por 1/5 ou dividimos por 5, que é a mesma coisa. Então, nós vamos ter 1 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado. Fazendo essas continhas, nós temos 10 dividido por 5 e a variância dá igual a 2 para a tabela 1. Para a tabela 2, o mesmo tipo de cálculo. Então, vai ser 1 meio menos 3, que dá 2,5, elevado ao quadrado, 6,25. Depois, 1 menos 2, que dá menos 2, elevado ao quadrado, dá 4. Depois, 3 menos 3, que dá 0. Depois, 3,5 menos 3, que dá meio ao quadrado, 0,25. Mais 7 menos 3, que dá 4, elevado ao quadrado, 16. Então, fazendo essas contas, nós vamos obter 26,5 dividido por 5, que dá igual a 5,3. E também a variância da tabela 2 é maior do que a da tabela 1. E, finalmente, nós definimos o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão da tabela 1, a variância era 2, então o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 2, raiz positiva. Vai ser raiz quadrada de 2. E a tabela 2 vai ser a raiz quadrada de 5,3, que dá 2,3. Então, resumindo todos os dados das duas tabelas, nós podemos observar que todas essas medidas de dispersão da tabela 2 são maiores do que a da tabela 1, o que significa que os dados da tabela 2 eles estão mais distribuídos, né? Eles estão mais dispersos que os dados da tabela 1. Um exercício: calcular a amplitude, o desvio médio, desvio mediano, variância e desvio padrão
do exercício do aluno que estava escolhendo entre duas companhias para fazer estágio, companhia A e a companhia B. Então, companhia A inicialmente. Para facilitar aqui os cálculos, eu montei uma tabela. Eu aconselharia que vocês tentassem fazer esse exercício também montando a tabela usando o Office. Já falei na aula 1, se vocês tiverem alguma dúvida com o Office no núcleo de vocês, tem uma apostila de introdução à informática que tem um tutorial sobre a utilização do Office, sobre a planilha do Office. Então eu montei uma tabela, eu sei que a média é 2,6 e a mediana é 2. Então eu montei essa tabela calculando essa distância de cada valor, a média e a mediana, e extraindo os módulos. Então, por exemplo, na primeira linha dessa tabela eu tenho cada valor para o cálculo da mediana, então eu tenho cada valor menos o valor da mediana, que é 2, estou extraindo um módulo e multiplicado pelo número de vezes que aquele valor apareceu na tabela, ou seja, a frequência de ocorrência. Lembra que para aquela tabela não ter 51 colunas, eu já apresentei com sendo uma tabela de frequência. Então o valor 1 aparece 9 vezes. Então eu teria que fazer 1 menos 2 em módulo 9 vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa continha uma vez e multiplicar por 9. Então vai dar 9. Depois 1 salário e meio. Então eu vou fazer 1 salário e meio menos 2, vai dar meio em módulo e vou multiplicar por 16, que é a frequência de ocorrência desse valor. E assim sucessivamente. Fiz essa distância, o módulo dessa distância multiplicado pela frequência para todos os valores dessa tabela. 1, 1,5, 2, 3, 7, 9 e 12. A última coluna da direita tem um somatório que deu 64. Depois eu fiz essa mesma distância agora para a média, que é 2,6. Também multiplicado pela frequência de ocorrência. Então, eu tenho o valor 1 menos 2,6, que vai dar 1,6, vou multiplicar por 9, que é a frequência de ocorrência, vou ter 14,4. E assim sucessivamente para todos os salários de estagiário que essa empresa tem. Então, para 1, 1,5, 2, 3, 7, 9 e 12. Né? Por exemplo, para 12, temos lá 12 menos 2,6 multiplicado por 1, que é a frequência de ocorrência. Fazendo esse somatório, nós achamos 77,8. E depois, como nós vamos achar a mediana, uma coluna 276,4. Então, feito isso, eu vou agora calcular a amplitude, desvio mediano, desvio médio, variância e desvio padrão. Mais uma vez, eu sugiro que vocês refaçam essas continhas, vejam se está tudo certinho e se não tiver, ou se tiver alguma dúvida, procure o tutor do seu polo. Então, a amplitude vai ser o maior valor menos o menor. Então, vai ser 12 menos 1, que deu 11. O desvio mediano, que é o somatório do módulo de xi menos a mediana, que é 2. Somatório do módulo, depois dividido pelo número de valores, que o total é 51, então será 64 dividido por 51, que dá 1,2. O desvio médio, que vai ser essa segunda linha da tabela, que é o módulo de xi menos 2,6, multiplicado pela frequência de ocorrência, para dar o total de 51, né? Então, o somatório está na última coluna da direita, que é 77,8, dividido por 51, deu 1,5.
A variância, da mesma forma, nós vamos pegar essa última linha dessa tabela, que é o xi menos 2,6 elevado ao quadrado, o somatório das 276,4, vamos dividir por 51, vai dar 5,4. E o desvio padrão é a raiz quadrada disso, que dá 2,3. Então, esses são os valores associados a essa tabela 1 da companhia A. Agora vamos ver a companhia B. Nós sabemos que a média também é 2,6 e a mediana 2. Foi montada a mesma tabela, né, onde a primeira linha eu vou ter a distância de cada valor até a mediana, que é 2. A segunda linha, a distância de cada valor até a média, que é 2,6, cada uma multiplicado pela sua frequência de ocorrência, que já foi fornecida na tabela da companhia. E a terceira linha, distância de cada valor até 2,6, só que agora não em módulo, mas sim ao quadrado, também multiplicado pela frequência de ocorrência. Então, para a primeira linha, por exemplo, nós temos 1 menos o valor 2 multiplicado pela frequência de ocorrência, que deu 14. Depois 2 menos 2, que dá 0, então multiplicado pela frequência de ocorrência continua dando 0. Depois 3 menos 2 multiplicado pela frequência de ocorrência, que vai dar 11, 3 menos 2, tudo em módulo, né? O somatório dessas diferenças vai dar 58. Na segunda linha, temos agora a distância de cada valor até a média, que é 2,6, e multiplicado pela frequência de ocorrência. Então, para o primeiro, nós temos 1 menos 2,6, que dá menos 1,6, que em módulo vai dar 1,6, multiplicado pela frequência de ocorrência, vai dar 22,4. Depois, 2 menos 2,6, multiplicado em módulo, depois multiplicado pela frequência de ocorrência, que vai dar 10,2. E assim sucessivamente. Fazendo isso para os 5 valores diferentes que nós temos e somando na última coluna, dá 64,6. E finalmente na última linha, vai ser essa mesma distância de cada valor até 2,6, só que agora elevado ao quadrado, depois multiplicado pela frequência de ocorrência. Então, para o primeiro valor temos 1 menos 2,6, vai dar menos 1,6 elevado ao quadrado e multiplicado pela frequência de ocorrência, vai dar 35,8. E assim sucessivamente para todos os valores. Então, temos na última coluna o somatório, 136,4. Então, com essas contas, essa tabelinha preparada, nós vamos achar, então, amplitude, que vai ser o valor do salário mais alto menos do salário mais baixo. Então, vai ser 7 menos 1, que vai dar 6. O desvio mediano, que vai ser aquela primeira linha, a última coluna, 58, dividido pelo número de valores, o número de estagiários da companhia, 51, vai dar 1,1. Depois nós temos o desvio médio, que vai ser o 64,6, dividido por 51, que deu 1,3. Depois a variância, dá 136,4, dividido por 51, que dá 2,7. E finalmente o desvio padrão, que é a raiz quadrada, que dá 1,6. Então, nós podemos ver para a companhia A os dados colocados aí nesse gráfico e todas as medidas, tanto as de tendência central quanto as medidas de dispersão. E também da companhia B. Tá? Então, vemos que a média e a mediana são iguais para as duas. A moda da primeira está abaixo e, como nós tínhamos suposto quando nós apresentamos esse exemplo, a companhia A
Como ela tem a moda em 1,5, tem uma quantidade grande de valores com salários baixos, ela tem alguns salários altos para compensar esses valores. E a companhia B, os salários são mais distribuídos, mais homogeneamente distribuídos, se é que se pode falar assim, né? Mas estão com espaçamentos mais próximos, mas também tem o menor salário é 1, como no outro, mas o maior salário dessa companhia é 7 e não 12. Resta saber qual a condição que leva esses salários tão altos, né? No caso 12 ou 9. Pode ser por causa de um plano de carreira, pode ser por questões internas da firma. Então, resta saber quais as condições que fazem com que essa companhia A tenha esse salário mais disperso do que a companhia B. Então, nesse exemplo, como naquele outro com cinco valores somente, nós podemos ver que em alguns casos, apesar da média, da mediana e da moda darem informações importantes, elas deixam de dar, de conseguir, né, dar informação sobre como esses dados estão espalhados, né, como esses dados estão dispersos. Isso é feito através da medida de dispersão. Então, essas são as medidas de resumo que nós apresentamos quando a gente tem um conjunto de dados mediano, né, que não seja um imenso conjunto de dados. Então, lembrando que nós vimos nessa aula medidas de resumo para um conjunto de dados, então vimos a medida de posição, as de tendência central, média, mediana e a moda. É interessante observar e relembrar aqui que a média, então, ela é um valor único e ela é sensível à modificação de qualquer valor da tabela. Se um valor modifica, a média se modifica. E para a média, os dados não precisam estar ordenados. Para a mediana, esses dados precisam estar ordenados, o que pode ser custoso se a gente tem uma tabela relativamente grande, né? Então, nós precisamos ordenar esses valores para achar qual é esse valor que está no meio. E a mediana não é sensível quando nós mudamos um valor desde que ele esteja para o mesmo lado da tabela, né? E a moda, onde que a gente tem que fazer a contagem da frequência de ocorrência de cada valor, ou seja, a gente tem que ter uma tabela de frequência, e a moda será que tem a maior frequência de ocorrência. Então, essas são as medidas de posição de tendência central. Nós definimos também os quartis e os centis, mas particularmente apresentamos essas 3 com mais detalhes. Depois vimos as medidas de dispersão, amplitude, que só pega os valores extremos da tabela, o desvio mediana, que toma como referência a mediana, né, a distância da mediana em módulo de todos os valores e tira a média, o desvio médio, que também toma como referência a média, a distância de cada valor à média, e tira a média aritmética desses valores, a variância, que também avalia essa mesma distância média, só que agora elevando ao quadrado esses valores e depois tirando a média aritmética, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Bem, terminado isso, nós vimos nessas aulas, nessas 3 aulas, apresentamos as tabelas de dados brutos, definimos variáveis, definimos os tipos de variáveis possíveis, apresentamos tabelas de frequência, gráficos, que são formas de extrair informações dessas tabelas, quer seja de uma amostra ou de uma população, e hoje apresentamos como extrair esse outro tipo de informação dessa tabela, que são essas medidas de resumo. A próxima aula, o assunto será probabilidade. Exercícios sobre medidas de resumo, temos no capítulo 4 da nossa referência 1.
Lá vocês podem encontrar alguns exercícios que podem, sobre medidas de resumo para ser feitos.